E aí, pessoal, vamos mergulhar direto nisso? Bem-vindos a esta nossa análise de hoje, onde a gente vai pegar uma daquelas suposições mais enraizadas sobre a natureza humana e, bom, desconstruir ela por completo. Sabe aquela ideia de que o nosso cérebro tem centros de emoção super rígidos e programados? Pois é, tem uma crença quase universal, até mesmo na ciência, de que a gente já nasce com circuitos certinhos para a alegria, para a raiva e principalmente para o pânico. Mas hoje nós vamos ver umas evidências simplesmente fascinantes que provam exatamente o contrário. Para começar, pensem com a gente nessa pergunta fundamental. Afinal de contas, onde o medo mora no cérebro? Durante décadas, os pesquisadores tentaram achar uma resposta definitiva para isso. É o tipo de pergunta que parece pedir uma resposta simples, tipo apontar o dedo num mapa e dizer, tá aqui. Se a gente conseguisse encontrar um endereço exato do terror na nossa biologia, em teoria a gente poderia tratar uma série de distúrbios de ansiedade com uma precisão cirúrgica, certo? Bom, a resposta que os livros didáticos deram para a gente por quase um século é aquela visão clássica de que as emoções são mapeadas puramente em regiões específicas. Toda essa história começou lá na década de 1930. Os cientistas Kluver e Busse removeram os lobos temporais de alguns macacos e notaram que os bichinhos simplesmente perderam totalmente o pavor de cobras e de outras ameaças. A conclusão deles? A amígdala, que é uma estrutura bem no miolo do cérebro, seria o grande disjuntor do medo. Corta a amígdala, corta a emoção. Parecia um caso encerrado, né? O que nos leva à seção 1. O caso da paciente SM. Será mesmo a ausência total de medo? Na vida real, a neurociência teve a chance de testar isso com a famosa paciente SM. Ela é uma mulher que teve as amígdalas obliteradas na infância por causa de uma doença genética raríssima. Para a galera que acreditava cegamente no centro do medo, ela era o estudo de caso humano mais que perfeito. Então, os cientistas usaram de tudo, uma progressão super criativa de métodos para ver se ela era totalmente incapaz de sentir pavor. Botaram a mulher no laboratório e passaram filmes como O Iluminado e O Silêncio dos Inocentes. Nada. Colocaram ela de frente com cobras e aranhas vivas, zero reação. Levaram a paciente numa daquelas casas mal-assombradas super intensas. Ela achou um máximo, super curiosa, mas nada de medo. Tentaram até aquele condicionamento clássico do susto, disparando uma buzina de barco ensurdecedora de 100 decibéis do lado dela. E, cara, todos esses métodos falharam miseravelmente. Nenhuma resposta biológica de apreensão. Ela parecia literalmente a prova viva daquela teoria dos livros. A teoria estava batendo perfeitamente, até que os cientistas pensaram, ok, vamos tentar uma coisa totalmente diferente. Eles pediram para a paciente SM respirar um ar carregado com uma dose extra de dióxido de carbono. Essa falta do oxigênio normal cria uma sensação de asfixia, ou seja, uma ameaça que vem de dentro, uma ameaça biológica, interna. E adivinhem só, ela sentiu um terror genuíno. Ela entrou em pânico de verdade. Isso foi revolucionário. As ameaças externas falharam todas, mas a ameaça interna funcionou. Isso provou, sem a menor sombra de dúvida, que a mente humana pode sim experienciar um pânico profundo sem possuir uma amígdala, o que, convenhamos, nos força a jogar pela janela o que a gente achava que sabia. E a trama se complica. Seção 2. O mistério das gêmeas. A amígdala importa tanto assim? Olha só esse mistério médico, que é ainda mais impressionante e que desmonta a teoria de vez. Temos aqui duas gêmeas idênticas, que vamos chamar de BG e AM. Pensem comigo, elas têm o exato mesmo DNA, cresceram no mesmíssimo ambiente, e ambas perderam as amígdalas para a mesma doença genética na mesma idade. Ou seja, o dano cerebral é idêntico. No entanto, a gêmea BG tem o mesmo déficit de medo que a paciente SM, entrando em pânico só com gás carbônico. Mas a gêmea AM processa o pavor e o susto de maneira completamente normal no dia a dia dela. Como é que isso é remotamente possível com uma biologia idêntica e sem amígdala? A resposta é de cair o queixo. O cérebro da gêmea AM simplesmente usou outras redes e outros caminhos neurais para compensar o dano. O que nos traz, de forma bem direta, ao nosso foco principal aqui, o paradoxo da amígdala. A amígdala não é a sede do medo. Ponto. Essas pesquisas com pacientes lesionados mostram claramente que o cérebro possui múltiplas redes e formas bem diversas para construir a emoção do medo. Ficar aterrorizado ou ter qualquer outro evento mental não é um trabalho feito por um único conjunto fixo de neurônios. A emoção simplesmente não tem um CEP, um código postal fixo, no cérebro humano. Avançando para a seção 3, o princípio da degenerescência. Muitos para um. Para entender de verdade o caso das gêmeas, a gente precisa conhecer esse conceito de degenerescência. É uma palavra complicada, mas a ideia é super simples. É o princípio de muitos para um. Na prática, isso quer dizer que o cérebro humano é estupidamente flexível. Não existe uma estrada só que leva para a mesma cidade.
Múltiplas e totalmente diferentes combinações de circuitos neurais e regiões do cérebro podem se juntar de forma super dinâmica para produzir a mesmíssima experiência emocional. É o golpe de misericórdia na ideia de que temos impressões digitais emocionais fixas lá dentro. E olha como isso funciona na prática. Pesquisadores fizeram varreduras cerebrais em voluntários, mostrando imagens intensas e super evocativas para eles. No fim, tanto os homens quanto as mulheres relataram ter sentido o exato mesmo nível de excitação emocional. O resultado consciente, a sensação na mente, era idêntico. Só que, para sentir essa emoção, as mulheres utilizaram uma ativação fortíssima numa área chamada ínsula anterior. Já os homens chegaram no mesmo sentimento usando ativamente uma área totalmente diferente, o córtex visual primário. Mesma emoção, caminhos neurais completamente diferentes. Sensacional, não é? Vamos então para a seção 4. Como construímos emoções? O cérebro em ação. Se o medo não é aquele circuito rígido que a gente achava que era, como é que ele se forma? Bom, o cérebro não fica lá sentado tomando um cafezinho esperando algo assustador acontecer para só então apertar o botão do pânico. Ele definitivamente não é uma máquina de estímulo-resposta. Na verdade, ele está o tempo todo ativamente usando nossas memórias do passado para tentar prever o que vai acontecer a seguir. E ele vai corrigindo essas previsões com os dados que chegam dos sentidos, construindo emoções de forma muito dinâmica, milissegundo a milissegundo, fazendo com que múltiplos sistemas interajam de uma vez só. Para deixar isso bem claro, vamos pensar na analogia de fazer um pão. Imagina os ingredientes básicos. Você tem a farinha, a água, o fermento e o sal. Se você olhar para eles separados, eles não se parecem nem um pouco com um pão fofinho. Mas, através de uma interação química bem complexa que acontece ali dentro do forno, surge uma coisa inteiramente nova. Começam a aparecer propriedades emergentes, que, sinceramente, não existiam em nenhum dos ingredientes sozinhos, tipo aquela crocância da casca ou a textura macia do miolo. O nosso cérebro funciona muito parecido com essa cozinha super complexa. E a grande sacada é essa: o pão precisa de sal para existir na sua forma perfeita, certo? Mas ele não tem gosto puro de sal. Se a gente tentar encontrar crocância analisando só a farinha crua com um microscópio, a gente vai falhar absurdamente. Da mesma maneira, tentar localizar o sentimento de pavor em apenas um ingrediente biológico, como se a amígdala fosse a dona do medo, é impossível. O ingrediente faz sim parte de todo o processo, mas a emoção final e completa é algo infinitamente maior e mais complexo do que só a soma de suas partes isoladas. Essa citação aqui na tela meio que captura a alma de tudo que a gente explorou até agora. Uma instância de medo tem propriedades emergentes e irredutíveis que não são encontradas apenas nos ingredientes. É uma mudança de paradigma colossal na forma como a ciência entende o que nos faz humanos. O pavor, a alegria, a raiva não são arquivinhos guardados numa gaveta biológica só esperando para serem abertos. Na verdade, são obras-primas temporárias, esculpidas no exato instante em que ocorrem pela totalidade do nosso cérebro trabalhando em pura harmonia. Então, para a gente fechar essa nossa explicação de hoje, fica uma reflexão bem poderosa. Saber que a nossa máquina cerebral é incrivelmente flexível e não uma caixa engessada traz um poder imenso para a gente. Se não existe uma fiação biológica incontrolável ditando como a gente deve reagir, surge aí um nível gigante de responsabilidade e, claro, de potencial sobre como a nossa realidade emocional é moldada no dia a dia. É uma perspectiva que quebra todas aquelas limitações antigas e abre portas sensacionais para o autoconhecimento. Fica aí o convite para a gente continuar explorando o impacto prático de ter um cérebro que, no fim das contas, constrói em vez de apenas reagir. E aí, o que vocês acham disso tudo?